Duplo olá pra você! Hoje a gente está aqui no canal da Gil Helps para te mostrar como funciona o treinamento de pilotos da executiva como a gente. Se você está chegando agora e ainda não nos conhece, eu sou a Soraya. E eu, Patrick. E nós vamos junto um jatinho particular, o Citation S2. E como a gente voa junto, a gente também treina juntos. O Citation 2 é uma aeronave tipo, classificada como Dual Pilot. O fato do avião ter 2 assentos e 2 manches não significa que ele seja Dual Pilot. Quem define essas questões é a Agência Reguladora de Aviação de cada país, no nosso caso, a ANAC. Tanto que nos Estados Unidos, o FAA considera o Citation 2 como aeronave Single Pilot. Só um comandante é o suficiente para operar o avião. Avião Dual Pilot significa que é obrigatório ter 2 pilotos devidamente habilitados com o treinamento do avião. Pode ser um comandante com um copiloto, mas aqui É do comando. nós 2 temos a carteira de comandante. A aeronave tipo é uma aeronave que exige habilitação específica para o modelo do avião. Por exemplo, a gente não poderia fazer o simulador do Phenom 100 e voar o Citation. Então, esse tipo de treinamento não é como num carro. Você treina num carro e dirige outro carro. Aqui não, você treina no avião específico em que você vai operar futuramente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem apenas 2 simuladores na aviação executiva, do Phenom 300 e do Phenom 100. O resto dos simuladores no Brasil são da aviação comercial. Mas atenção, não basta ser um simulador no exterior. Tem que ser uma empresa que tenha o curso certificado pela ANAC. Exatamente. E como é que você encontra essa lista? No site da ANAC, eles têm uma lista com todas as empresas e todos os simuladores certificados por eles. A preparação para o simulador começa aqui no Brasil. E é bom você se preparar com uma certa antecedência. Os 3 principais centros que costumam ter a homologação da ANAC são a SINCOM, a Flight Safety e a CAI. As 3 têm representantes aqui no Brasil. E nós escolhemos A SINCOM. Então, antes de você começar qualquer coisa, é bom você estar com o passaporte em dia e o visto de turista também, no caso do treinamento ser nos Estados Unidos. Fale aí, amor, por quê? Porque se você for fazer o treinamento nos Estados Unidos, você vai precisar da autorização do TSA, que é um órgão de segurança norte-americano que vai autorizar o seu treinamento dentro do território. Então, sem o passaporte ou visto, você não vai conseguir essa autorização. Para isso, você vai precisar criar um login e uma senha direto no site do TSA. Deixa eu te mostrar. É nesse site aqui, ó, flightschoolcandidates.gov. Esse login e esse cadastro tem o custo de $130. Nesse cadastro, eles vão te pedir a digitalização do seu passaporte, do seu visto, das suas carteiras, no caso as suas habilitações. Vão pedir inclusive informações de endereços que você já morou nos últimos anos. Enfim, eles fazem um background completo para garantir que você não é nenhum maluco que vai lá fazer o treinamento no país deles. Não é mole não, malandro. Então, paralelamente a esse cadastro, você já tem que estar em contato com o centro de treinamento. Por quê? Esse centro de treinamento vai enviar a mensagem para o TSA e confirmar que você vai lá mesmo fazer esse treinamento com eles. Então, você tem que fazer o cadastro com o TSA e o contato com o centro de treinamento paralelamente. E tem mais. Quando você chega lá, a primeira coisa que eles fazem é tirar uma foto sua e enviar para o TSA. É assim que eles provam que você foi de fato e está lá fazendo o treinamento. Amor, não esquece de falar das digitais. Ah, sim! E nesse processo todo, tem também uma etapa extra para quem vai fazer o curso inicial de aeronaves com mais de 12.500 libras. Tem uma etapa extra onde é preciso coletar as digitais com NATA Compliance Service. Sim, esse processo tem um custo de $199 para você conseguir autorização
para coleta das digitais, mais R$500 do representante credenciado. Então, se você vai fazer o simulador nos Estados Unidos, é bom você começar a se preparar com uma antecedência mínima de 3 meses. É isso aí. Até o ano de 2016, era ainda possível tirar ou renovar uma habilitação de carteira tipo, estando no Brasil. Você que ainda pegou essa fase, conta pra gente como é que era antes para tirar a carteira. Antes? Você tinha que fazer um curso numa escola homologada da aeronave que você ia voar. Depois desse curso, você fazia uma prova da ANAC. Com essa prova da ANAC feita, você pedia a instrução da aeronave. Depois da instrução feita, você pedia um cheque na aeronave e aí estava feito o seu cheque e a sua habilitação saía. Mas, hoje em dia, é obrigatório ter o simulador para você ter a carteira do avião. Então, a única opção que existe é vir para os Estados Unidos, fazer o simulador e conseguir a carteira. A obrigação de pagar por todos os custos do treinamento, inclusive viagem, transporte, alimentação e hotel, é do proprietário da aeronave. E como todo direito implica em deveres, o tripulante que tiver o treinamento custeado deve prestar serviços na aeronave por no mínimo 6 meses. Isso significa que, se quiser sair antes disso, precisa reembolsar de forma proporcional ao tempo que faltar para completar esses 6 meses obrigatórios. E para que lado que a gente vira agora? Eu sou só copila aqui, a esquerda é dele. Esse é o simulador do Citation 2. Mas espera aí, eu disse que a gente voa um S2. Como é que funciona? É que o Citation 1, o Citation S2, o Citation 5 e o Citation Bravo são o mesmo modelo tipo ICAO Charlie 550. Então a gente faz o simulador no Citation 2, que é praticamente a mesma coisa em termos de cabine e sistemas, e o que é diferente, a gente faz um curso teórico com as diferenças. Uma cabine de simulador como essa chega a custar o preço de um avião. Talvez por isso a gente não tenha simuladores como esse no Brasil, para aviação executiva, porque é muito caro e a demanda é muito baixa. O simulador do Citation 2 é um dos mais antigos da frota, digamos assim, mas ainda assim ele consegue ter bastante realidade. Digamos que ele seja um pouquinho mais difícil que o avião, mas ainda assim você consegue aprender a voar o avião se você nunca voou aeronave. Então, o treinamento é muito bom. O treinamento do comandante e do copiloto é praticamente a mesma coisa. O que muda são as exigências. Como aqui é duplo comando, eu faço o cheque na esquerda também. E o Patrick é meu ala quando eu sou a comandante e eu sou a ala dele quando ele é o comandante. Então, a gente reveza as posições no simulador, assim como a gente faz na vida real. O treinamento aqui é duplo comando sempre também. Alright, I'm gonna fix these two up for aviators today. Let's have fun! Todas as aulas são em inglês, e por isso é tão importante que você já tenha algum conhecimento básico da língua. Mas caso você não fale inglês, ainda assim é possível contratar um tradutor. Mas isso significa mais custo e mais tempo, né? E o que a gente treina aqui dentro? Todos os tipos de pane. Cada avião tem os seus sistemas. Os aviões da comercial têm os sistemas deles. Então a gente treina tudo o que é possível de pane que um avião pode ter. Então, digamos que aqui a gente treina falha do motor, fogo no motor, abertura de reverso na decolagem, falha do flap, falha do piloto automático. Falha, tudo quanto é tipo de falha. Tudo que você puder imaginar. Então a gente faz decolagem, monomotor, aproximação, monomotor, a gente encara um windshield, não, a gente encara um wind shear, na decolagem wind shear, na aproximação. Então, quando as pessoas dizem que é uma caixinha do terror, é porque a gente treina tudo de ruim que pode acontecer com o avião, para que a gente possa estar preparado se isso acontecer em vida real. É lógico que a gente não espera que isso aconteça, mas se acontecer, é a melhor maneira de estar preparado, lógico. Porque se você já fez uma vez,
na hora de fazer de verdade você vai estar muito mais calmo e vai estar preparado para fazer da forma correta. O curso consiste em duas partes. A teórica, que a gente chama de Ground School, e a prática, que são as sessões no simulador. Em termos de carga horária, o treinamento inicial são 48 horas de Ground School teórico e 8 sessões de simulador com 2 horas cada uma, ou seja, 16 horas de voo mais 2 horas de check. Já a revalidação são mais ou menos 20 horas de Ground School teórico e 3 sessões de simulador com 2 horas de voo cada, ou seja, é bem mais rapidinho. E uma coisa que cansa muito são os horários. A gente entrou 8h30 da manhã e estamos saindo às 8h30 da noite. Se você não levar comida, vai acabar ficando na correria. E aí? Isso aqui é o que eles chamam de mock version, que é a reprodução da cabine para você estudar durante o seu treinamento. Muita gente pergunta, e o que acontece se você falhar no simulador? Bom, eles acompanham a sua evolução e se você não estiver bem, eles te avisam. E aí, acredite, fazer o voo mental muda tudo. É uma ótima forma de estudar. Mas se ainda assim você não mostrar um desempenho suficiente que eles acreditem que você não vai passar no check ride, eles te aconselham a fazer horas extras. E aí sim que entra o valor da hora do simulador. É caro. E se ainda assim, depois de aulas extras, e você for pro check ride e não passar, aí você vai ter que fazer o treinamento todo de novo. A gente já usou o mock version sim, é muito útil, mas ainda bem a gente nunca precisou pagar por nenhuma hora extra não. Aí você pega toda essa papelada, digitaliza e coloca lá no site da ANAC. Aí você vai criar uma solicitação de serviço, pagar mais uma taxa, esperar até 30 dias úteis. Aí a sua habilitação do seu equipamento e de voo por instrumento vão entrar no sistema e você vai estar livre para voar. Por mais um ano. Aí é tranquilo, né? Mais um ano pra voar. Vamos voar? Então vambora? Vambora? Partiu!